Em encontros com o rei dos animais, uma pessoa desarmada é uma das criaturas mais indefesas. O homem não pode correr tão rápido quanto uma zebra ou uma gazela. Não tem chifres de palanca negra ou presas de javali. E não pode desferir golpes terríveis como a girafa. As pessoas são, em outras palavras, presas fáceis. Embora as populações de leões na África tenham sido drasticamente reduzidas nas últimas décadas, os leões ainda comem pessoas regularmente. Não é comum que matem mais de 100 pessoas por ano só na Tanzânia. Muitos devoradores de homens estão feridos ou velhos. Alguns foram privados de fontes naturais de presas. Outros podem simplesmente ter desenvolvido um gosto pela carne humana. Misoro Monte foi um leão cruel. Ele foi responsável por tirar a vida de dezenas de pessoas. Muitos acreditam que o leão era movido por espíritos malignos na região. Isso porque a aldeia de Misoro estava recebendo alguns turistas. Esses turistas não estavam lá a passeio. Eles estavam levando e espalhando a sua crença para a aldeia. E logo após isso, um leão imponente começou a ser visto pelos aldeões rodeando as margens da aldeia. Numa noite sombria e silenciosa às margens do rio Lugama, no leste da Zâmbia, a aldeia de Misoro estava em volta a um manto de tranquilidade. Sob a luz pálida da lua, os habitantes descansavam em suas cabanas, inconscientes do perigo que se aproximava. E foi então que ele surgiu das sombras. Um leão solitário e imponente conhecido como Misoro Monte. Com a sua pelagem dourada e olhos brilhantes, ele avançou sorrateiramente em direção à aldeia adormecida, movendo-se com a graça da furtividade de um predador experiente. Sem fazer barulho, Misoro Monte penetrou nas ruas estreitas da aldeia, com seu olhar fixo em busca de presas fáceis. Sem aviso, ele atacou, rugindo ferozmente enquanto lançava-se sobre os indefesos moradores. O caos se instalou instantaneamente, com gritos de terror rasgando o ar noturno. Homens, mulheres e crianças corriam em desespero, tentando encontrar refúgio contra as garras afiadas do leão assassino. Esse ataque não teve nenhuma morte. Parecia que o predador queria apenas dar um susto nos aldeões. Foi uma prévia do inferno que a vida deles passariam a ser. Era uma tarde quente e abafada. O sol se inclinava pesadamente no céu, lançando seus raios dourados sobre a paisagem exuberante da savana africana. Uma senhora idosa, conhecida na aldeia como Mama Nala, caminhava cuidadosamente ao lado da vegetação com um balde de água equilibrando habilmente em sua cabeça enrugada. Seus passos eram lentos e metódicos. Seus olhos experientes observavam atentamente o terreno em busca de qualquer sinal de perigo. No entanto, nem mesmo ela estava preparada para o que estava prestes a acontecer. De repente, um ruído furtivo rompeu o silêncio da tarde. Um leve farfalhar nas folhas fez o coração de Mama Nala disparar de medo. Antes que ela pudesse reagir, uma sombra escura surgiu dos arbustos próximos, revelando a figura imponente de Misoro Monte, o leão temido. Um momento de paralisia tomou conta de Mama Nala, enquanto ela encarava o predador com os olhos arregalados de horror. O balde de água escapou de sua cabeça e rolou pelo chão, derramando seu precioso conteúdo enquanto ela recuava instintivamente. Sua mente girava em pânico enquanto tentava encontrar uma rota de fuga, mas era tarde demais. Com um rugido ensurdecedor, Misoro Monte lançou sobre ela suas garras afiadas, cravando-se em sua carne macia. Um grito de agonia escapou dos lábios de Mama Nala enquanto ela era arrastada para o chão. Seu corpo era frágil e impotente diante da força avassaladora do leão. O ataque foi rápido e brutal. Misoro Monte dominou Mama Nala com uma ferocidade implacável. Suas presas afiadas rasgando a sua pele e sua vida, escapando em meio a uma torrente de dor e desespero. A vegetação ao redor ecoava os sons aterrorizantes da luta desigual, enquanto Mama Nala lutava para se libertar das garras mortais do leão. Mas apesar de seus esforços valentes, a senhora indefesa rapidamente foi subjugada pelo predador poderoso. Seus gritos ecoaram pela savana,
uma angustiante súplica por ajuda que jamais seria atendida. Quando o silêncio finalmente caiu sobre a paisagem, apenas o rosnar satisfeito de Monte permaneceu como testemunha do terrível ataque que havia ocorrido por ali. Mamanala se tornou a primeira vítima da crueldade impiedosa do leão assassino. Sua vida foi ceifada brutalmente em um instante de violência selvagem. Logo, os aldeões sentiram a falta de Mamanala. Ela era bem conhecida na aldeia. Era uma das mais antigas entre os aldeões. Todos tinham muito cuidado com ela por conta de sua idade, mas ela negava ser de idade o tempo todo, e por isso gostava de colocar a mão na massa. O trajeto que ela havia feito era o caminho que muitos aldeões faziam todos os dias cumprindo suas atividades domésticas. Então, logo foi descoberto o pouco que o leão Misouro havia deixado de Mamanala. Esse, infelizmente, era apenas o começo de um reinado de carnificina vindo de uma criatura deslumbrante da natureza. Todos estavam com medo. Eles não tinham certeza do que tinha acontecido de fato com Mamanala. Porém, eles desconfiavam do que realmente aconteceu. Mamanala foi uma perda terrível para os aldeões. Eles estavam de luto, e o luto fez eles esquecerem do perigo que poderia estar rodeando. Então, por isso, nenhum deles jamais imaginaria que algo tão ruim e cruel pudesse acontecer novamente. Enquanto a maioria dos moradores dormiam profundamente, uma jovem mulher chamada Kali estava acordada, incapaz de encontrar o sono. Ela sentia uma inquietação inexplicável, como se um presságio sombrio pairasse sobre a aldeia. Decidida a encontrar algum alívio para sua agitação, Kali saiu furtivamente de sua cabana e dirigiu-se ao poço da aldeia, desejando refrescar-se com água fresca da noite. A lua lançava uma luz fraca sobre a paisagem, pintando sombras sinistras nos contornos das casas de palha. Enquanto Kali encheu o seu recipiente, um arrepio gelado percorreu a sua espinha. Uma sensação de perigo iminente a dominou. Mas antes que pudesse reagir, uma sombra escura emergiu das trevas, envolvendo-a, silenciando seu grito de terror com uma mão cruel. Era Monte, o leão impiedoso que se aproximou sorrateiramente da aldeia em busca de sua próxima presa. Com um rugido ensurdecedor, ele agarrou Kali pela cintura, com suas garras afiadas cravando-se em sua carne delicada. A jovem mulher lutou freneticamente, mas era como uma presa indefesa nas garras do leão voraz. O pânico tomou conta de Kali enquanto ela era arrastada para fora da aldeia. A sua voz era abafada pelo rugido ensurdecedor de Monte. Ela podia sentir a terra áspera sob seus pés descalços e o hálito quente do leão em seu pescoço, enquanto ele a puxava cada vez mais para longe da segurança relativa das cabanas da aldeia. Seus gritos ecoaram pela noite, um eco desesperado de sua angústia enquanto ela lutava para se libertar do aperto mortal do leão. Mas suas tentativas eram em vão. O leão solitário era uma força da natureza implacável, indiferente aos clamores de sua vítima indefesa. Enquanto os horizontes começavam a clarear com os primeiros raios de luz da manhã, a aldeia despertava para a terrível realidade de que havia acontecido. Kali havia sido arrancada de seu lar pela escuridão da noite, levada para longe pela fera faminta que vagava pelas sombras. Seu desaparecimento deixou um vazio angustiante na aldeia de Misouro. Uma lembrança sombria da fragilidade da vida diante das forças implacáveis da natureza. E enquanto os moradores lamentavam a perda da jovem mulher, sabiam que o leão Monte ainda rondava nas sombras, esperando a sua próxima oportunidade de atacar. Armadilhas começaram a ser espalhadas ao redor da aldeia e dentro da aldeia. Após a morte da jovem, todos tiveram a certeza de que Monte havia sido o autor da morte de Mamanala. Então, guardas começaram a se posicionar dentro e fora da aldeia. Esses guardas eram os próprios aldeões armados com arpões e flechas e tochas. Eles ficavam cada um em um ponto dia e noite, e corajosamente eles se disponibilizaram em se colocar à frente do perigo para proteger suas famílias, amigos e vizinhos.
E além disso, armadilhas bem trabalhadas foram colocadas espelhadas de casa em casa, na entrada, na saída e no centro das aldeias. Mas adivinha? Besouro Monte conseguiu passar por todas elas e fazer mais vítimas. Os aldeões não tinham muito o que fazer e se defendiam da maneira que podiam. Eles, infelizmente, precisavam sair da aldeia. Eles precisavam sair de suas casas, de seu lugar seguro para buscar o seu sustento e dar um jeito em suas necessidades básicas. E por isso, infelizmente, mais pessoas morreram. Numa manhã sombria e tensa, após uma série de ataques devastadores que deixaram a aldeia de Misouro em luto e desespero, um adolescente chamado Moio estava cumprindo suas tarefas diárias ao lado de seu pai. Juntos, eles trabalhavam nas terras da família, alheios ao perigo que espreitava nas sombras. De repente, um rugido ensurdecedor rompeu o ar, congelando o sangue nas veias de Moio. Antes que ele pudesse reagir, uma sombra escura emergiu da vegetação próxima, revelando a figura imponente de Misouro Monte, o leão temido. Um grito de alerta escapou dos lábios de seu pai, mas era tarde demais. Com um movimento rápido e letal, Misouro Monte lançou-se sobre Moio. Suas garras afiadas rasgaram a pele do jovem adolescente. O mundo girou em um borrão de terror e agonia enquanto Moio lutava desesperadamente contra o leão. Seus gritos ecoaram pela paisagem desolada. Seu pai correu para ajudar, brandindo sua lança com determinação feroz. Mas Misouro Monte era uma força da natureza implacável. Ele não mostrou piedade, nem mesmo diante do clamor angustiado de um pai desesperado. Com um golpe final devastador, o leão cruel abateu Moio. Sua vida foi se esvaindo enquanto ele lutava para respirar. O ataque foi o último da série de tragédias que assolaram a aldeia de Misouro, deixando para trás um rastro de destruição e desolação. Enquanto a poeira finalmente se assentou, o leão impiedoso e cruel desapareceu sem vestígios, como se ele nunca tivesse existido. A aldeia de Misouro nunca mais seria a mesma após a passagem de Misouro Monte. Mas o povo perseverou, unindo pela memória das vítimas e pelo desejo de construir um futuro melhor. Embora o leão tenha desaparecido nas sombras da história, sua presença sinistra continuaria a assombrar a memória daqueles que testemunharam a sua fúria implacável. Um predador raivoso, um animal extremamente feroz. Durante 7 anos, atormentou a vida de muitos indianos e os fez viver como refugiados em suas próprias casas. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a história da tigresa de Champawat. Um tigre de Bengala vive cerca de 15 anos na natureza, mas tem indivíduos que conseguem ultrapassar esses números. Sobre observações humanas, eles vivem cerca de 20 anos. Eles são animais solitários, acasalam, caçam suas presas e vivem em paz. De vez em quando, entram em confronto com os humanos, mas logo se resolve. A tigresa de Champawat era um animal feroz como qualquer outro felino. Porém, algo que, causado por ações humanas, fez a felina predadora passar a fazer carnificina com os humanos. Existem muitas especulações sobre o que realmente levou a tigresa a começar a avisar pessoas como sua possível presa. Tem gente que diz que a tigresa foi atingida por um tiro de raspão em uma de suas presas. Já outros afirmam que ela ficou presa em uma armadilha de caçador. O fato é que, independente do motivo, certo dia o animal resolveu atacar humanos, pois suas condições físicas não permitiam que ela caçasse suas presas naturais. Índia, oeste do Nepal, início do século XX. 2 dias depois de sofrer com os ferimentos, a tigresa começa a sentir algo que faria levantar e caminhar, mesmo sentindo dor: a fome. Ela estava cansada e fraca demais para correr atrás de presas velozes. Então, precisava encontrar um alvo mais lento.
A poucos metros de onde a tigresa estava, caminhava uma jovem senhora que voltava do trabalho árduo, da colheita ao entardecer. Infelizmente, ela era o alvo perfeito para a predadora. A jovem senhora não estava muito distante das áreas rurais em que trabalhava, e muita gente ainda estava trabalhando. A tigresa emergiu da mata em direção à trilha em que a jovem senhora seguia. Cravou as suas garras em seus braços e, com as suas presas, mordeu o pescoço da vítima. E, em questão de segundos, ela conseguiu abater a sua nova presa. Os gritos da mulher pôde ser ouvido por outros trabalhadores, e quando eles correram em direção ao som de horror, encontraram apenas um grande rastro nas terras, cheias de sangue em direção à mata. Aos poucos, as pessoas que viram aquela cena se desesperaram e fugiram dali, pois a noite estava próxima e, sem saber o que havia acontecido, eles viram que o melhor era se abrigar. Os boatos dos gritos e da cena que encontraram logo se espalhou na região, e todos se perguntaram que animal teria feito aquilo. Eles pensaram sim em um tigre, mas tinham dúvidas, pois até então nenhum tigre havia atacado uma pessoa daquele jeito. Logo, os restos da jovem senhora foi achado a metros de distância do local do ataque, e viram que o corpo era da senhora que estava desaparecida. Só naquele momento que eles perceberam que um animal feroz estava à espreita e que tinha o sério risco de lhe atacar novamente. Não demorou muito para isso acontecer. A tigresa atacou novamente 1 dia e meio depois. A segunda vítima foi um indígena que vivia em uma cabana de barro na selva. Depois disso, a tigresa se moveu para a região de Kumaon, no norte da Índia, deixando aldeias inteiras de joelhos. As pessoas passaram a viver como refugiados em suas próprias casas. Um silêncio assustador tomava conta das aldeias e das áreas rurais, pois eles tinham medo do predador surgir de repente. Ninguém sabia onde ou quando o tigre voltaria a atacar. Foi assim que eles viveram durante 7 longos anos, com ataques rotineiros intermináveis. Eles não tinham o conhecimento de que a tigresa estava agindo devido a uma lesão em seu físico. Por isso, eles achavam que ela era movida por espíritos malignos. Com o tempo, o animal aprendeu a conviver com o que no início lhe causava muita dor. Mas infelizmente já era tarde demais, pois ela havia tomado gosto pela carne humana. Pois além de ter os humanos por todos os lados, ela não precisava se esforçar tanto para capturá-los. A tigresa percebeu que os homens eram mais difíceis de pegar. Por isso, seus alvos eram, na maioria das vezes, mulheres e crianças. Tigres são predadores eficazes, podem correr tão rápido quanto um cavalo de corrida, e têm ouvidos hiperafinados que podem ouvir a saliva engolida e o assovio da respiração pelas narinas. O ser humano, mesmo tendo muito cuidado, é um ser totalmente desajeitado e muito barulhento. Ou seja, um prato perfeito para o predador. Além de seus outros dons, um predador que emerge da natureza apenas para lançar ataques esporádicos é um inimigo difícil de derrotar. Por isso, a tigresa escapou de inúmeras tentativas de abatê-la ao longo dos anos. O governo inglês enviou caçadores de recompensa sem sucesso. A polícia e as tropas do exército tentaram e não conseguiram capturar o tigre. À medida em que o medo aumentava, o tigre se tornou uma fonte de constrangimento para as autoridades inglesas, que, ao contrário dos cidadãos indianos, não tinha nenhuma reverência pelos tigres, vendo-os como os vermes da floresta a serem dominados, como se tivessem subjugado a população da Índia. Eles estabeleceram uma recompensa pela tigresa, o que levou à morte de dezenas e milhares de tigres. Mas eles não conseguiram capturar a devoradora de homens de Champawat. Em 1907, Charles Wayne foi ao encontro de seu amigo Jim Corbett, um ferroviário nascido e criado nas colinas de Kumaon.
Ele passou por seus anos de formação rastreando ao lado de indígenas caçadores nas selvas de Caladoge, matando seu primeiro leopardo aos 10 anos de idade. Um rastreador mestre e um atirador experiente, Corbett podia imitar os grunhidos de um leopardo ou um rosnado de um tigre, com uma precisão que causava um arrepio coletivo em um jantar. Jim era a última esperança para acabar com o reinado de terror da tigresa. Apesar de sua profunda experiência em caça, não tinha ideia de como começar a caçar os tigres comedores de gente nômades. Porém, ele não negou o pedido de seu amigo e concordou em tentar. 5 dias depois, um corredor ofegante chegou para relatar um novo assassinato. Uma mulher que havia sido arrancada de uma árvore enquanto colhia folhas para alimentar o gado em uma cidade a 60 milhas de distância. Jim partiu rapidamente para o local do ataque, acompanhado de seus 6 caçadores nativos. Depois de alguns dias de caminhada, ele chegou e encontrou os aldeões em estado de terror, sem vontade de deixar as suas casas. Corbett passou dias olhando e aguardando a aparição da tigresa, do amanhecer ao anoitecer, mas não teve sucesso. Por sugestão dos aldeões, ele se dirigiu para a aldeia vizinha de Champawat, local onde aconteceu numerosos ataques. Logo após sua chegada, uma garota de 16 anos foi arrastada para a floresta, e devido a esse ataque, Jim finalmente tinha um rastro de sangue fresco. Os rastros do corpo na trilha eram de arrepiar. No caminho, Jim avistou a saia da vítima. Alguns metros depois, encontrou ossos secos de vítimas antigas. E, finalmente, uma perna humana ainda pingando sangue quente. Naquele momento, ele sabia que a comedora de homens estava por perto. Ele estava sentindo um misto de esperança e muito medo. Mas, infelizmente, foi isso que havia encontrado naquele dia. Depois de horas de busca e rastreamento, Jim recuou. No dia seguinte, ele reuniu vários aldeões, formando uma linha em frente à ravina, onde a tigresa estava espreitada. Ele ordenou que todos gritassem e fizessem barulho com tambores e rifles, enquanto ele ficou em um ponto alto, tendo a visão perfeita de todos. O barulho perturbou os ouvidos da tigresa. Foi então que ela apareceu furiosa, e quando Jim pôs os seus olhos na assassina, ele disparou. O primeiro tiro não a atingiu. Jim então atirou novamente. O segundo atingiu seu alvo, mas puxou toda a atenção da assassina para Jim. Furiosa, ela correu em direção a ele. Naquele momento, Jim percebeu que estava sem cartuchos. Desesperado, ele corre pelo vale para pegar uma espingarda de um dos aldeões. Ao se virar, a tigresa estava a cerca de 5 metros de distância do caçador. E antes que ela pudesse alcançá-lo, ele finalmente deu o seu último tiro, fazendo a assassina cair no chão. Jim Corbett foi o homem que acabou com os tempos de terror dos aldeões. Daquele momento em diante, todos comemoraram com celebrações e festas. Jim, um homem quieto e humilde, estava entusiasmado com sua vitória, mas também abalado com a morte do tigre. Faltou à festa e voltou para casa em um cavalo emprestado. Com ele, ele carregava um troféu, a pele da tigresa, antes sem nome, agora conhecido para sempre como a tigresa de Champawat, enrolada e amarrada à sela. Depois de morta, descobriram que a tigresa estava com os caninos inferiores quebrados. E esse foi o motivo da assassina ter ceifado 436 vidas humanas em 7 anos. É extremamente triste em saber que centenas de pessoas foram mortas por um predador que teve lesões feitas pelo próprio ser humano. Essa tigresa ficou marcada na história. A África é a terra de diversos predadores. Um deles são os temidos crocodilos, feras brutais e violentas. Nada escapa de sua fome.
são os principais causadores de morte na África. É o grande predador da população. E no vídeo de hoje, você vai conhecer o terror do rio Zambezi. Zambezi, um grande rio da África Austral. É o maior entre todos os rios africanos. Lar de predadores ferozes. O grande e temido crocodilo vive assombrando pessoas que dependem desse rio para inúmeras coisas. Aldeões são surpreendidos, atacados e devorados. Está cada vez mais difícil lidar com a batalha constante entre os seres humanos e animais predadores. Pessoas extremamente pobres e com poucos recursos não têm muita opção e precisam dividir o mesmo lugar com essas feras. Mulheres e crianças são os principais alvos dos crocodilos, pois são os mais fracos e estão constantemente no rio, se banhando, lavando roupa, lavando louça, pegando água para beber e fazer as suas refeições ou até mesmo brincando. – 19 de setembro de 2017. Era manhã de uma quinta-feira e uma aldeã estava a caminho do rio para se banhar. Geralmente, o povo dessa região não costuma ir sozinho nas margens do rio, pois sabem dos ataques de crocodilo. Mas sempre tem alguém que não tem medo e não se importa, ou que não tem escolha. Essa mulher aparentemente não tinha escolha. Estava sozinha. Ela sabia do perigo à sua volta. Tomou seu banho rápido, vestiu suas roupas e foi embora. Tudo tinha corrido perfeitamente bem, até ela reparar que tinha esquecido seu sabonete na beira da água. Então, ela voltou para pegar. A aldeã chegou na margem, avistou seu sabonete e se abaixou e pegou. Quando ela deu as costas para o rio, foi atacada violentamente por um crocodilo que estava observando-a desde o início. E desde então, essa mulher nunca mais foi vista. 11 de dezembro de 2017. Uma aldeã estava a caminho do rio com sua filha de 10 anos de idade. Ela estava indo lavar roupa e deixar sua filha brincando próxima a ela enquanto ela realizasse suas tarefas. A mãe não tinha muita escolha, pois era sozinha e tinha que levar a sua filha consigo. A menina obedeceu a sua mãe e ficou onde ela mandou, igual todas as outras vezes. Porém, um crocodilo saiu da água, sem que ambas percebessem. Ele pegou a menina e a arrastou para a água dentro. A mãe se assustou, pois quando a menina sentiu o peso da mandíbula do predador, começou a gritar por sua mãe. A mulher olhou em direção aos gritos e se desesperou. Ela estava sozinha. Gritava por socorro, mas ninguém a atendia. Seus gritos foram ouvidos de longe, mas quando outros residentes chegaram, já era tarde demais. A mulher foi encontrada aos prantos, chorando pela perda de sua filha. Após esse ataque, 2 crianças desapareceram. Uma tinha 11 anos e a outra tinha 13. Elas estavam tomando banho na beira do rio. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas todos suspeitam que elas foram atacadas e devoradas pelos crocodilos, já que em todos os ataques eles devoram as vítimas e não deixam sobrar nada. No dia 31 de dezembro, um menino de 14 anos foi atacado, mas conseguiu sobreviver. Ele estava lavando roupas ao longo do rio quando foi atacado violentamente. Foi um jovem muito corajoso, pois conseguiu escapar. Por sorte, tinha pessoas chegando no local para fazer o mesmo. Elas o ajudou. Ele foi levado imediatamente para o hospital local. Teve graves ferimentos e 2 dedos de sua mão esquerda foram arrancados pelo predador. 27 de outubro de 2019. Após dias de chuvas intensas no município do Alto Zambezi, fez com que a subida da cauda do rio trouxesse muitos crocodilos para as margens, local em que aldeões frequentam para realizar suas tarefas diárias. Yala,
trabalhava em um terreno agrícola na periferia da sede municipal do Alto Zambeze. Ela tinha 45 anos e, depois de um dia de trabalho, foi até o rio para tomar um banho. Ela estava cansada, pois trabalhar nos campos é muito puxado. Ela só queria um banho fresco relaxante e depois ir para casa descansar. Estava bem perto do anoitecer. O sol já estava se pondo e ela estava prestes a terminar o seu banho. Olhos vermelhos começaram a aparecer sobre as águas, mas ela não se deu conta de imediato. Os crocodilos esperaram que ela virasse as costas para atacar. Com suas mãos, ela jogou água no rosto pela última vez e se virou. E essa foi a última coisa que a Ayala fez. Quando se virou de costas, foi atacada violentamente pelos predadores. As chuvas intensas trouxeram esses predadores para as margens do rio. Este era o terceiro caso daquele mês. Todas as vítimas foram pegas de surpresa. As chuvas também trouxeram outros problemas. Havia milhares de desalojados, pois casas e edifícios públicos foram destruídos com as tempestades. Os crocodilos não eram a preocupação principal naquele momento, pois com os estragos da chuva, 6 pessoas já haviam morrido. Por isso, muitas pessoas estavam desatentos e preocupados, e não tinham cuidado quando iam ao rio. Pessoas que moram naquela região enfrentam problemas de todos os lados. E antes de continuar o vídeo, peço encarecidamente que você deixe seu like para dar uma força ao canal, pois é de extrema importância. E se você não é um inscrito, te convido a se inscrever e virar amigo do canal. Temos histórias incríveis e muitos vídeos para você maratonar. E desde já, agradeço por estar nos acompanhando até aqui. Valeu, galera! 24 de outubro de 2022. 2 mulheres, mães de famílias, estavam a caminho do rio para lavar roupas. Nesse dia, elas não levaram seus filhos, pois queriam voltar para casa antes do anoitecer. E quando estão com suas crianças, o trabalho é dobrado e mais demorado. Elas chegaram na margem do rio, cada uma com uma bacia cheia de roupas sobre suas cabeças. Mas um dia cansativo. Era parte da rotina delas ir ao rio todos os dias. Tinha dias que elas iam lá mais de uma vez para pegarem água, pois aquela era a sua principal fonte. Era de tarde, o sol estava quente, e enquanto lavavam, se refrescavam. Mesmo sabendo da presença de crocodilos nas águas, elas não estavam preocupadas, pois já estavam acostumadas. 2 predadores estavam se aproximando delas. Eles a avistaram e foram até elas submersos, sem deixar que elas o vissem. As 2 já estavam acabando suas tarefas e estavam se banhando, tirando o sabão espirrado quando esfregavam suas roupas. A água estava na altura de seus joelhos. De repente, uma vê a outra sendo puxada para o fundo e sumindo do nada. Quando ela pensou em sair dali, para que o mesmo não acontecesse com ela, o crocodilo emergiu das águas e abocanhou um de seus braços. O predador a arrastou para dentro da água. Uma mulher estava chegando no rio com suas crianças para tomarem banho e testemunhou de longe os ataques. Ela não se atreveu a continuar caminhando para o rio, e quando viu que daquelas 2 mulheres tinha sobrado apenas suas bacias com roupas espremidas, ela voltou para sua aldeia na mesma hora. Não são só os moradores que sofrem com esses animais. Turistas desavisados entram nos rios para se banharem e são mortos violentamente, por um ou até mesmo por vários crocodilos de uma só vez. 2 viajantes britânicos estavam passando pelas margens do rio Zambeze. Era manhã e o sol estava extremamente quente. Era uma dupla de mochileiros. Eles estavam cansados e a água estava os atraindo para um bom mergulho. Após horas andando, eles finalmente decidiram entrar na água para se refrescar. A jovem, que na época tinha 18 anos, foi a primeira a entrar. Seu amigo entrou logo após ela. A região em que eles estavam era movimentada, pois era um ponto turístico. Um crocodilo com mais de 3 metros se aproximou da jovem, sem que ela percebesse. Ela mergulhou e começou a bater nas suas pernas. Então,
O crocodilo prendeu as suas poderosas mandíbulas em uma de suas pernas e começou a arrastá-la para o fundo. O predador estava prestes a dar o seu giro da morte, quando seu amigo entrou em ação. Ela já estava ficando sem fôlego e prestes a se afogar. Seu companheiro de viagem começou a desferir golpes potentes na cabeça do animal. Isso fez com que o crocodilo a soltasse. As pessoas que estavam perto entraram na água para ajudar. A quantidade de gente dentro da água fez com que o predador se afastasse. Uma das testemunhas disse: "Foi um verdadeiro caos. Havia sangue para todo lado e pessoas desesperadas tentando ajudar." Se elas não tivessem entrado na água, os jovens teriam morrido, pois os golpes que o rapaz deu no predador o afastaria somente por alguns segundos. Além disso, outros crocodilos estavam se aproximando para disputarem as presas. A menina foi levada de helicóptero para um hospital em Lusaka, na capital do país. Passou por várias cirurgias, pois teve ferimentos graves, mas depois de muita recuperação, ela ficou bem. Esses jovens tiveram sorte, pois muitos turistas desavisados perderam suas vidas ao entrarem no rio. Uma mulher estava prestes a noivar quando foi atacada por um crocodilo na mesma região. Ela perdeu seu braço para o predador, cujo tinha 5 metros de comprimento. Ela se casaria 5 dias após o ataque. Muitas mortes acontecem anualmente ao redor desse rio, seja moradores ou turistas. Nos últimos meses, 15 pessoas foram mortas por esses predadores quando iam buscar água. Outras dezenas de pessoas escaparam com ferimentos graves após lutas intensas com animais. Além disso, eles atacam canoas e até mesmo invadem aldeias. A vida dos habitantes desse lugar não é fácil. Os predadores querem se alimentar sem se importar se são animais ou pessoas. Mas e você? Sabia do quanto difícil é a convivência de crocodilos e humanos? Você teria coragem de nadar num rio cheio de crocodilos? O que você acha sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de conteúdos como esse, deixe sua sugestão de vídeo nos comentários, que provavelmente iremos trazer aqui no canal. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. É de graça, galera! E dessa forma, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e contribuindo para o nosso trabalho, que é trazer conteúdos incríveis e de qualidade para você. Fique agora com um desses 2 vídeos recomendados para você. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima, galera. Fui!